E aí galera, então estamos aqui com a nossa mais nova aula e nesta aula a gente vai dar uma atenção especial, né, a esses conceitos que a gente já viu na última aula, que é o movimento acelerado e o movimento retardado, ok? Então vamos lá. Antes de tudo a gente vai identificar, né, na verdade a gente vai relembrar um conceito interessante, né? Antes da gente estar falando de aceleração, a gente falou do movimento retilíneo uniforme, né? Aquele que a velocidade é constante. E a gente estudou basicamente situações em que existia uma reta, né? Em que essa reta estava sinalizada com uma seta para mostrar qual era a orientação. Ou seja, identifica-se de que a origem da reta está em algum lugar aqui à esquerda da seta e que ela vai aumentando para a direita e diminuindo para a esquerda, tá bom? Então a gente viu que se tiver um corpo, né, como um carro, se deslocando por essa reta, vai existir duas situações. Então vamos lá, a situação A, que é essa que a gente está vendo aqui, é a situação que o corpo está indo nessa direção aqui. Aí a gente vê que o corpo está indo na mesma direção da reta. Então lembra que a gente fala sobre isso, que o A é um movimento progressivo, porque está na mesma orientação da trajetória. Ok? Agora vamos lembrar aqui de outra situação. Suponha que agora a situação B, em que essa mesma reta, com essa mesma orientação, mas porém o carro está se movimentando para lá, oposto à trajetória. Então a gente vai entender esse movimento como um movimento como é que fala? Retrógrado. É difícil de pronunciar para não falantes da língua portuguesa nativos como eu. Mentira. Retrógrado, então, esse é o tipo de movimento quando ele é oposto à orientação da trajetória, né? Agora vamos continuar nosso estudo do movimento acelerado. Então, vamos continuar então. Imaginar agora os movimentos que estão acelerados, né? Vamos imaginar aqui a primeira situação do carrinho aqui vermelho. Vamos mostrar aqui o carro vermelho, que no momento aqui inicial do t igual a 0, ele tinha uma velocidade 1. E nós vamos ver ele aqui no t igual a 1, ele tinha a velocidade 2. Vamos imaginar o seguinte, que a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, ou seja, ele aumentou a velocidade. E isso nos diz que existe o que? A aceleração. Muito bem. O ponto é que para onde esse carro estiver andando, vai nos dar uma dica, né, de que tipo de movimento ele é. Por exemplo, se esse carro estiver andando para lá, para a direita, enquanto ele está acelerando, como é o caso, esse carro vai ter o nome do movimento dele agora, que a gente já sabia uma parte, né? Por exemplo, a gente viu que está de acordo com a orientação da trajetória. Então, esse é um movimento o quê? Progressivo. E agora a gente vai juntar com o que a gente viu na última aula, né? Já que houve aceleração, né? Já que ele aumentou a velocidade, como eu coloquei aqui, a velocidade 2 é maior que a velocidade 1, a gente disse que esse foi um movimento progressivo acelerado, ok? E agora vamos fazer outra situação aqui bem óbvia, que é o carro azul, que nós vamos colocar aqui no tempo 0 e aqui no tempo 1. Coloca na rodinha do carro, coloca na rodinha do carro. Muito bem. Então o que acontece aqui? Eles tinham velocidades diferentes aqui em cada ponto, só que nesse caso, olha só, a velocidade 1 vai ser maior que a velocidade 2. Houve aceleração? Também houve aceleração, do mesmo jeito. A diferença aqui é que nesse caso, que observa, eu esqueci de colocar um detalhe importante, que eles estão se movimentando também nessa mesma direção, porém ele reduziu a velocidade, ou seja, esse movimento aqui vai ser o que? Progressivo? Sim, porque está na mesma direção da reta, porém esse movimento vai ser um movimento
retardado, porque ele reduziu a aceleração, né? Ou reduziu a velocidade. A aceleração nesse caso aqui é o que mesmo? É negativa. Muito bem.